Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano. Dia 7 de dezembro, o ano acabando. Essa semana é a semana que se comemora o centenário da grande escritora Clarice Lispector. Vamos falar muito dela durante essa semana. E amanhã, tragicamente, é uma data que a gente fala todos os dias aqui que está chegando, e amanhã serão completados 1000 dias, sem que a gente saiba quem mandou matar Marielle e Anderson e por que mataram Marielle e Anderson. Gente, o assunto de hoje é a vacina Coronavac, né? O governo do estado divulgou que vai começar a vacinação a partir agora de janeiro, né? Fez até já todo um roteiro, um escalonamento, o calendário planejado para a primeira fase da vacinação. Está aqui, primeiro profissional de saúde, idosos a partir acima de 60 anos, né? É o plano estadual de imunização. Muito obrigado. Cinegrafistas, fotógrafos, técnicos. Quem está falando aqui na minha ouvida, eu vou ter que te ligar algum microfone, mas tudo bem. Jornalistas que nos acompanham remotamente, não apenas em São Paulo. Espera aí, deixa um minutinho. É que entrou o Dória falando, mas eu vou pegar, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estava tudo certo para começar no dia 25, primeiro, são em 2 doses, né? 2 doses. Então, a partir de idosos acima de 70 anos, depois vai descendo, acima de 60, indígenas, profissionais de saúde de linha de frente, tudo indo, vamos dizer, às 1000 maravilhas, e isso com o apoio do Instituto Butantan, que é um instituto de referência mundial, de qualidade, onde vários cientistas, médicos, estudiosos trabalham lá há anos. Pois bem, a Anvisa acabou de divulgar um comunicado, vejam vocês, está aqui, ó. Acabou de comunicar, a Anvisa reage ao anúncio de Dória e diz que ainda faltam passos para aprovar a Coronavac. A agência afirma que dados da fase 3 ainda não foram encaminhados e relatório de inspeção pode ficar pronto só depois do dia 11, porque foram enviados técnicos para examinar a fábrica lá, Sinovac. Eu queria saber o que tem por trás disso. Jogaram água no chope da expectativa, estava todo mundo já, de certa forma, pelo menos da população daqui de São Paulo, comemorando. Não só de São Paulo. Foi divulgado que o Paes, assumido a Prefeitura do Rio, teria interesse também de comprar essas vacinas. Que o governo, a Prefeitura de Curitiba também, fazendo coisas que o governo federal não faz. Onde está o Ministério da Saúde? Segundo matéria que foi divulgada ontem no Fantástico, não há um esquema, inclusive, de compra de seringas, falta seringa. E aqueles testes que estão armazenados até hoje, que estão vencendo a validade. Mas na hora que havia essa expectativa, de, ufa, chegou a hora da vacina, que beleza, né? A partir de janeiro vão começar a vacinar, vai indo, fevereiro, março, os mais jovens vão ficar para depois, mas tudo escalonado, tudo teoricamente bonitinho. E tem uma coisa, não é uma resposta ao anúncio do Dória. Quem está fazendo esse anúncio, claro que o Dória, o governador engomadinho de São Paulo, se aproveita politicamente, ele tem aquela experiência de liderar empresários, faz toda aquela apresentação, todo mundo de terno, bonitinho, papá, para pelo menos dar uma satisfação à população. Mas ela está encrenca com o Instituto Butantan. Porque não é o Dória que avisa isso, não é o Dória que faz o esquema de vacinação, como é que vai ser primeiro, segundo, terceiro, faz a escala direitinho. Isso é um confronto com o Butantan, que é um instituto respeitável. Diz aqui, ó, o Dória anunciou o início da vacinação para o início para o dia 25, aniversário da capital paulista. No fim da tarde, no mesmo dia, agora, a Anvisa publicou uma nota com o estado atual do processo. Diz: esclarecimentos sobre a análise dos estudos da vacina Sinovac. Não foram encaminhados dados relativos à fase 3, que é a fase que confirma a segurança e eficácia da vacina. Esse dado é essencial para avaliação, tanto de pedidos de autorização de uso emergencial, quanto a pedidos de registro.
A agência também afirma que apenas um dos 2 conjuntos de documentos apresentados pelo Instituto Butantan, com dados do estudo de segurança e eficácia, teve sua análise concluída. O segundo foi encaminhado apenas no dia 30 de novembro e ainda está em análise. Segundo a Anvisa, a inspeção na fábrica da Sinovac na China, cujo relatório também é considerado fundamental para o registro, terminou apenas na sexta-feira. Somando-se os dias apresentados, conclui-se que o relatório de inspeção deverá ser finalizado até dia 11 de janeiro de 2020. Portanto, minha gente, pode ir tudo pro beleléu. Era o que a gente temia. Aí ficam 2 perguntas. Será que o Instituto Butantan, com toda essa respeitabilidade, ia pisar assim no tomate desse jeito? Ser irresponsável a esse ponto de escalonar, de anunciar, pela voz, claro, do governador, que ia começar a vacinar, se essa vacina não tivesse devidamente estudada, pesquisada, analisada pelo seu pessoal? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. A Anvisa está querendo criar problemas, porque quem vai se dar bem nessa história, politizar essa história, porque o governador engomadinho e o capitão Corona não se bicam, e o Ministério da Saúde está em desvantagem nessa vacinação, nesse programa de vacinação, porque o Ministério da Saúde não toma providência, não anuncia, não tranquiliza o povo brasileiro. Ficam essas 2 perguntas no ar. Eu tinha separado aqui um artigo do querido Ricardo Couto, né, que dizia o seguinte, ele disse que recebeu do governador Dória agora às 5h15, recebi a seguinte mensagem do governador: um grande alívio, não é mesmo? Estamos lutando contra o relógio. Mas eu acho que ele não tinha visto ainda essa nota da Anvisa. Disse o Dória: triste o país que tem um presidente que não tem compaixão com os brasileiros. Desabafou o governador engomadinho ao anunciar o início da campanha de vacinação. Diz ele, a vacina do Butantan não pode ser mais adiada. Deve ser aplicada imediatamente para salvar vidas e não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. Precisamos da união de todos contra a luta ideológica e o negacionismo. Chega de politizar essa questão. Vamos estar vendo aí, segundo eu estou vendo, eu me preparei para fazer o programa de um jeito, eu estou fazendo de outro jeito. Porque essa nota da Anvisa aí destrói tudo que está sendo dito. Então, toda essa programação feita pelo governo do Estado, com o aval do Instituto Butantan, é bom que você... Porque eu falo assim, reage a Dória. Fala do... Não é o Dória. Tem o Instituto Butantan por trás. Sabe, o Dória não é cientista, não é infectologista, não é médico. Assim como também o pessoal do Ministério da Saúde quase não tem médico por lá. Tem general, coronel, major, etc, etc, etc. Então vamos em frente. O Brasil ultrapassou a marca de 177 mil mortes, em meio a esse turbilhão, essa confusão toda, e 6.600.000 infectados pelo coronavírus. Já falei que amanhã, 1000 dias da execução da Marielle Anderson. Eu vou falar de futebol, né? Teve rodada no Campeonato Brasileiro, São Paulo disparando, né? As meninas do Corinthians, meus parabéns para elas, foram campeãs, bicampeãs brasileiras de futebol. Parabéns, meninas. Jogou contra o Avaí, né? Tem homenagem a João do Vale, grande compositor, Carcará, e Emílio Santiago, que faria 74 anos hoje. Como cantava bem Emílio Santiago. Vamos lá. Você pode participar no 11-992-030506, tá? E participar com a gente, batendo aquele papo de segunda a sexta. Eu estava vendo antes do programa, não sei se todo mundo tem acesso, não sei se o pessoal entra pelo YouTube, talvez quem assiste a gente pela Quirimurê, ou lá o Canal 6 do Rio de Janeiro, TV comunitária, do programa do Rodrigo Viana. Como é legal o programa do Rodrigo Viana, que tem antecedido, né, as segundas-feiras do nosso programa aqui. O programa originário do sábado, que era o programa inédito, era no sábado, que tem reprise, domingo e na segunda-feira, antes aqui do Papo com o Zé. Acho muito legal, cenário legal, luz legal, o Rodrigo é muito inteligente, muito capaz, é um programa que dá gosto de assistir, que antecede aqui o Papo com o Zé. Depois do Papo com o Zé, você sabe, tem o seu jornal.
Bom, o Supremo vetou a reeleição dos presidentes do Senado, o Alcolumbre, e da Câmara, o Botafogo, o Rodrigo Viana. A maioria dos ministros confirmou a regra que a Constituição Federal deixa clara essa decisão no artigo 57. É vedada, está lá na Constituição, a recondução de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura, tá? Aconteceram duas votações separadas. Teve gente que votou a favor do Rodrigo Maia para continuar, o outro a favor do Alcolumbre, mas no final das contas, no frigir dos ovos, não serviu para nenhum dos dois. Eu não entendo direito, o governo está comemorando, porque o governo tem artuleira, você quer acusar de se meter em falcatrua, rachadinhas lá na terra dele, né? O Alcolumbre ficou zangadão, ele que tem feito muito mais o jogo do governo que outra coisa. Aliás, o irmão dele foi pro segundo turno, ele é favorito lá, mas vai ter que comer um pouco de grama para ganhar a eleição lá em Macapá, porque a eleição lá foi adiada e foi realizada ontem. Eu tinha separado aqui, ó. O governo paulista pretende começar a vacinar dia 25. Primeiro serão imunizados profissionais da saúde, pessoal com mais de 60 anos, indígenas, quilombolas. O governo de São Paulo também anunciou que vai doar 4 milhões de doses para imunizar profissionais de saúde de outros estados. Está fazendo tudo que o governo federal devia fazer, só que em menor escala, é claro, porque esse governo federal teria mais capacidade de fazer em maior escala. O imunizante já começou a ser fabricado em São Paulo pelo Instituto Butantan. O estudo sobre a eficácia da vacina será divulgado até a semana que vem. E vai. Mas agora saiu essa nota da Anvisa já puxando o freio de mão para essa data 25 de janeiro, dizendo que não é bem assim, não pode ser assim. E sabe quem está na Anvisa dando as cartas? Eu vou dar para vocês aqui, ó. Segundo reportagem da agência Reuters, a nomeação de vários militares para a Anvisa está se dando a todo dia. O texto cita o caso do tenente-coronel reformado do Exército, Jorge Luiz Corman. Ele não tem nenhuma experiência em medicina ou programas de imunização, mas foi nomeado para a unidade da Anvisa encarregada de dar sinal verde às vacinas. Está caindo no colo dele, essa autorização aqui para a Coronavac. Se o nome do tenente-coronel for aprovado pelo Senado, que é uma coisa só para constar, ele terá aliados em 3 das 5 diretorias da Anvisa. A Anvisa que agora divulgou essa nota já botando água no chope aqui da vacina que começaria a ser vacinar o povo paulista a partir do dia 25. O deputado médico, infectologista Alexandre Padilha do PT, que já foi ministro da Saúde, denunciou: a Anvisa está sendo aparelhada por diretores aliados com a postura negacionista e irresponsável de Bolsonaro, do ponto de vista sanitário. Vou repetir a frase aqui do Alexandre Padilha. A Anvisa está sendo aparelhada por diretores e aliados com a postura negacionista e irresponsável de Bolsonaro, do ponto de vista sanitário. Tá? Vamos ver o nosso pessoal aqui, o que está dizendo? Vamos lá. Pim, pum, pum. Orlando do Tatuapé. Será que vão construir o puxadinho para o Moro nos fundos da Casa Branca? Pode ser. Vai ficar junto com o Trump, né? Rosalvos da Vila Formosa. Ufa, bateu na trave, mas não rasgaram a Constituição. Em relação à proibição da reeleição do Alcolumbre e do Rodrigo Maia como presidentes da Câmara e do Congresso e do Senado. Daniel Santista de Embu, o vírus voltando com tudo, e cadê o incompetente ministro da Saúde? Oswaldo Lima da Vila Ré. Nessa política genocida, quem deveria aprovar o impeachment teria que ser um psiquiatra, com o uso da camisa de força. Mauro César de Bento Ribeiro, subúrbio lá do meu querido Rio de Janeiro. Boa noite, Trajano. Quase 180 mil mortos. E o de... Olha, está mesmo, não é verdade, não é mentira, não. Está nesse momento participando de uma cerimônia de exposição de roupas usadas por ele e a senhora Michele em sua posse. É inacreditável, é inacreditável. Vamos aos números da pandemia. 177.006 brasileiros, 177.006 brasileiros já perderam a vida por causa do Covid-19. Total de pessoas infectadas, já falei ali, repito aqui, 6.605.000. 5 estados e o Distrito Federal registraram números estáveis.
a média de mortes cresceu 18% e 17 estados tiveram alta de mortes. Vou botar um pouquinho de música para a gente dar um refresco aqui, depois a gente volta a conversar, principalmente em cima do que aconteceu no Rio de Janeiro, nesse fim de semana, a morte daquelas duas primas, daquelas duas crianças, uma barbaridade sem tamanho. Não é bala perdida coisa nenhuma, sabe? É um processo de extermínio das populações negras e pobres da periferia. Vamos lá, daqui a pouco eu falo com mais gravidade sobre isso. Ontem fez 24 anos da morte do grande João do Vale. Ele é do Maranhão, de Pedreiras. Morreu em 6 de dezembro de 96, aos 62 anos. Ele fez um show Opinião com a Nara Leão e o Zequete. Foi um sucesso absoluto aqui em São Paulo. Começou no Rio, veio aqui para São Paulo. Eu vi. A música Carcará, de autoria dele, na voz da Bethânia, foi um sucesso estrondoso. Eu acho que faz até hoje, né? Vamos lembrar um pouco, vamos relembrar João do Vale cantando exatamente Carcará. Carcará come cobra queimada, mas quando chega o tempo da invertada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os borregos que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come, Carcará vai morrer bem. Carcará, mas coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a engadina do meu sertão. Os borregos novos não pode andar, que ele puxa no embigo e dá matar. Tá aí, João do Vale, sou fã do João do Vale. Muito bom. Maranhense. Vacina reforça a xenofobia e imigrantes pesam medo da Covid-19 e deportação. Isso lá nos Estados Unidos, veja você. É uma coisa... Reino Unido se prepara para começar a vacinação amanhã, nessa terça-feira. Também é aquela coisa escalonada e tal. Agora não sei mais do que dizer. Governadores esperam que Pazuello anuncie múltiplas vacinas amanhã. Vamos aguardar com enorme ansiedade, hein, ministro? Ministro que inclusive foi infectado pela Covid, né? Passou mal. Aliás, e aquele outro que o grande desejo dele era ser ministro da Saúde, o deputado lá, Osmar Terra, que dizia também, era adepto daquela tese da gripezinha, que não era nada, não acontecia nada. Olha, sofreu na UTI, quase foi, a gente desejou até que se recuperasse logo e tal. Vamos lá, vamos em frente, vamos em frente. Vamos falar agora desse caso do Rio de Janeiro, da Emily e da Rebeca. Emily de 4 anos, a Rebeca de 7. Foram mortas por tiros, como sempre, população pobre, crianças, tá? Quando brincavam na calçada. Aconteceu no bairro Vermelho e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde concentra uma população muito grande, né? Caxias, Nova Iguaçu, Xerém, aquela região toda. Segundo testemunhas, os tiros partiram de uma viatura da Polícia Militar. Parentes das meninas disseram que não havia confronto nenhum e que vão processar o Estado. Moradores da comunidade fizeram um protesto grande ontem e muita gente também pediu justiça nas redes sociais. Uma barbaridade. Eu separei aqui 3 frases, 3 manifestações. Uma do André Trigueiro, comentarista da Globo News, Jornal Globo. Gosto muito do trabalho do Trigueiro, que é um especialista em meio ambiente. Emily e Rebeca engrossam a lista vergonhosa das crianças e adolescentes vítimas da violência este ano no estado do Rio. Todas negras ou pardas, todas pobres e residentes em áreas periféricas. Que país é este, gente? Até quando? Flávio de Oliveira, também respeito muito como jornalista, comentarista do Jornal Globo, colunista da Globo News. Balas perdidas que encontram sempre os mesmos corpos. O Rio de Janeiro é um estado de pranto permanente. Choramos nossos jovens, nossos meninos, nossas meninas. Emicida. Não existe bala perdida. Existe um projeto de extermínio em curso que interrompe a vida de crianças sem nenhum remorso. E todo silêncio é cúmplice. Muito bem, Emicida. Vergonha, vergonha, vergonha. Impressionante. Lamentar aqui a morte do ex-presidente do Uruguai, o Tabaré Vázquez,
que morreu aos 80 anos, vítima de câncer no pulmão. Vi as imagens do carro levando o corpo, com coroas de flores e tal. A pessoa governou o Uruguai por 2 vezes, muito querido, né? O Mujica passou para ele, na última vez, a faixa presidencial. Muito bom sujeito, né? Pena. E falando de presidente, muito bom sujeito, quem eu sempre lutei em mostrar que foi um grande presidente da República, profundamente injustiçado até pela esquerda, mas evidentemente, principalmente pela direita e pelos militares, porque sofreu na pele o golpe militar de 1964. Falo de Jango, João Belchior Goulart. 44 anos ontem da morte dos políticos mais importantes da história do país. Tinha sido vice-presidente 2 vezes, na segunda vez como vice-presidente assumiu no lugar do Jânio, aquele translocado. Morreu aos 57 anos, no exílio, na Argentina, em circunstâncias até hoje misteriosas. Ele assumiu a presidência em 61, foi deposto. Primeiro teve que enfrentar o parlamentarismo, teve a votação que eliminou o parlamentarismo, e depois sofreu em 61, se não fosse o Brizola, ele não tomaria posse, porque o Brizola, com a rede de legalidade lá no Sul, garantiu a posse, né? Com armas na mão, a posse de Jango, que voltava da China, não é? E agora eu separei aqui a história do Jango, contado num belíssimo documentário, Dossiê Jango, dirigido pelo Paulo Henrique Fontinelli. Vamos ver e ouvir um trecho. Viva João Goulart! Foi um governo muito contraditório, mas que manteve uma política externa independente, e isso é que levou João Goulart a ser deposto. Havia uma grande preocupação dos Estados Unidos, que o Brasil não poderia ir para a esquerda. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Ele foi para o confronto com o Império. Hay documentación que hay un plan para matar y generar un terrorismo de Estado a través de la muerte de los principales líderes. Ele recebeu um telefonema, alguém dizia, você será o próximo. Então o João Goulart estava marcado para morrer. Juscelino morre em agosto, Jango morre em dezembro, Lacerda morre em março, né? Então, no espaço de 9 meses, foram mortos aqueles que poderiam liderar novamente uma resistência civil. Essa coisa estranha, que lá morreu e não fizeram um exame para definir a causa mortis, autópsia. Tá aí, Jango, muito injustiçado pela história. Bom, já falei que o Corinthians conquistou pela segunda vez o bicampeonato do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Parabéns às meninas do Corinthians. Vamos na tela. 24ª rodada do campeonato termina hoje com duelo goiano, tá? Teve Botafogo 0, Flamengo 1. Ô, Botafogo, Otávio Costa, Simas e Thales Machado. Que sofrimento. Santos 2, Palmeiras 2, foi um jogo legal, Fluminense 3, Atlético Paranaense 1. Bahia perdeu em casa pro Ceará, no Clássico Nordestino, 2-0 pro Ceará. Coritiba 0, Bragantino 0. Que horror, hein? 0-0. Oxo. Ontem, Grêmio 4, Vasco 0. O técnico português do Vasco achou que o Vasco foi bem, 4-0 levou. Beleza, hein? Sapinto. São Paulo disparando na liderança, não jogou muito bem, mas o suficiente, mais um gol do Luciano, 1, Sport 0. Atlético Mineiro do São Paulo 2, Internacional 2, estava 2-1, tomou um gol idiota no último minuto e permitiu o empate, já tinha virado o jogo ao Internacional. Hoje tem Atlético Goiás contra o Goiás, tá bom? A notícia que surpreendeu todo mundo hoje foi o pedido de demissão do Muricy Ramalho como comentarista da Rede Globo de televisão, na Globo e na Sport TV. Ele vai voltar, se o Casares for eleito, mas deve ser o favorito, será coordenador de futebol do São Paulo. Ele que tem uma ligação com o São Paulo absurda, vitorosíssimo como técnico, topou, né, assumir lá, se o caso... Ele conta tanto com a vitória do Casares que já pediu demissão da Globo. Outro que se despediu também foi o Odair Hellmann, técnico do Fluminense, que vai para os Emirados Árabes ganhar uma fortuna, deixando o Fluminense na mão. O Marcão, que já assumiu várias vezes como técnico, assume e está fazendo uma bela campanha o Fluminense, com time ilimitado e tal. Eu já falei que essa semana é a semana do centenário da Clarice Lispector, a gente vai falar muito sobre ela aqui. Falei do Emílio Santiago, será que dá tempo de subir um VTzinho? 74 anos faria o Emílio Santiago? Vamos ver e ouvir.
Faria 74 anos hoje, sou fã do trabalho dele, que vozeirão. Paulo Mato Grosso de Salvador, o César de Salvador, o Hipólito aqui da capital, Noam Chomsky faria 92 anos, o pensador, bem lembrado. Ricardo Oliveira, como disse João Saldanha, estamos vivendo um longo e tenebroso inverno. E Irineu aqui do Grajaú. Quem matou e quem mandou matar Marielle Anderson, falta amanhã 1000 dias que o crime aconteceu, foi no dia 14 de março de 2018 e até agora nada, tá? E o porteiro do condomínio Vivendas da Barra desapareceu e a imprensa não fala mais dele, ninguém vai atrás. E a perícia dos 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano que morreu lá na Bahia. Darei a perícia. Qual foi a conclusão da perícia dos 13 celulares? Nada, vai ficar assim. É impressionante. Impressionante. Gente, continuo ainda muito indignado com essa história da vacina. Quando tudo levava a crer que estava caminhando para um lado, vem a Anvisa de que não é bem assim, que precisa ir devagar. É impressionante. Impressionante. Mas vamos lá. Vamos terminar com música, como a gente sempre faz, homenageando os maiores músicos desse país. Que fez ontem, aliás, no sábado, como a gente não tem programa no fim de semana, 73 anos. Nasceu em Carmo, uma cidadezinha do interior do estado do Rio de Janeiro. Portanto, é fluminense. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quer dizer, pode ser Flamengo, mas é fluminense. Vamos de Egberto Gismonti. Vamos ver ele no piano, tocando. Olha, é um exímio pianista, músico maravilhoso. Infância. Depois do Egberto Gismonti, você fica com o seu jornal. Um abraço e a gente volta amanhã. Olha lá.